Ok, pessoal, vamos aqui fazer nossa aula de probabilidades, tá bom? Esse é um dos temas que está dentro da nossa avaliação de matemática e precisa ser bem compreendido. Então, eu vou tentar fazer ele aqui, essa aula, em 8 tópicos, cada tópico resolvendo um problema diferente, para vocês perceberem como que se faz, como que se organiza a resolução de problemas de probabilidade, tá ok? Então, a princípio, a gente precisa compreender bem a ideia do que seria essa ideia de probabilidade, tá joia? Essa fórmula que nós temos aqui é a fórmula que a gente usa para calcular probabilidades. É uma fórmula bastante simples, só usa dois valores, tá bom? Dois números. Esse primeiro valor aqui de cima, a gente lê assim, n de A, ou seja, qual é o significado dele? Significa o número de elementos do evento que nós estamos trabalhando que interessa para quem está analisando, tá ok? E esse outro aqui embaixo, que é a letrinha ômega, essa letrinha grega aqui dentro é a letra ômega. N de ômega quer dizer o número de elementos do espaço amostral. Para entender bem essa formulazinha, a gente vai partir para a prática mesmo, tá bom? Onde nós vamos tentar mostrar os dois valores que a gente necessita em oito problemas diferentes, 8 situações diferentes. Eu imagino que com essas 8 situações, com esses oito probleminhas, a gente consiga compreender bem a ideia de probabilidade e ficar aptos para fazer a nossa avaliação, tá bom? Vamos lá então? Beleza. No primeiro probleminha aqui, olha só, nós temos a seguinte situação. Ao lançar uma moeda honesta, ou seja, não viciada, que tem a mesma chance de sair uma parte ou outra, né, a cara ou a coroa, qual a probabilidade de o resultado ser cara? E tem uma nova pergunta: qual é o espaço amostral desse experimento? Tá bom? Então, o experimento é lançar uma moeda para cima e observar a face que ficou voltada para cima quando essa moeda cair, tá bom? Nesse caso, deixa eu refrisar para vocês aqui a seguinte ideia. Para calcularmos a probabilidade, precisamos o quê? De uma relação. A gente usa a fórmula, mas na verdade essa fórmula é só para representar o que se significa probabilidade. Então, probabilidade em si significa você comparar o total de possibilidades que um determinado experimento apresenta e comparar esse total com aquela parte desses eventos que interessa para você. Nesse caso aqui, a pergunta é qual a probabilidade de o resultado ser cara? Tá vendo? Então, o evento cara é o que interessa para quem está fazendo essa propositura aqui. Portanto, para que a gente consiga responder adequadamente essas perguntas, eu preciso primeiro saber criar essa expressão que relaciona essas duas quantidades. Então, por isso a gente cria a expressão da probabilidade. Eu vou chamar de A o experimento, tá legal? Ou melhor, pode ser A, pode ser qualquer letra que vocês quiserem. Então, esse A nosso vai simbolizar o nosso experimento. Então, ficaria o seguinte: o que significa o número de A? Esse número de A, que é lido dessa forma aqui, ó, N, abre parênteses, coloca o Azinho aqui, é número de A. Ou seja, número de elementos do espaço amostral do evento A que me interessa. E no denominador da nossa fração, vamos ter aqui o número de ômega, certo? Essa letrinha grega aí, que parece uma minhoquinha andando aí no chão. Beleza. Então, esse elemento aqui de baixo é um dos mais importantes, que ele é chamado de número de elementos do espaço amostral, certo? Então, vou colocar aqui, ó. É o número de elementos do conjunto do espaço amostral. Do espaço amostral, tá bom?
Então, isso aqui é importante demais vocês ficarem ligados. Esse daqui de cima, que é o número de A, é o número de elementos de seu interesse. Isso aqui eu estou usando palavras assim bem comum para vocês ficarem, para ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, aqui, de seu interesse. Portanto, qual é o meu interesse aqui? É ser cara. Vamos então criar a resolução desse problema, tá bom? Então, olha só. Fazendo aqui a resolução, não vou me preocupar muito em escrever bonito, vamos só tentar fazer aqui a resolução de modo correto, tá bom? Para mim resolver, eu preciso fazer o quê? Construir o meu espaço amostral, ou, no mínimo, saber a quantidade de elementos que tem esse espaço amostral, tá bom? Como no caso da moeda, ela é apenas duas opções, eu só tenho cara, então eu vou chamar isso aqui, ó. Cara é o meu primeiro elemento e coroa é o meu segundo elemento do espaço amostral, tá bom? Ou seja, só tem essas duas possibilidades. Sendo assim, a gente pode dizer o quê? Que o número de elementos do meu espaço amostral são dois, porque só pode ser cara ou coroa, tá bom? Então, é nesse sentido. Agora, o que que nos interessa? Então, vou colocar aqui a ideia. Nos interessa apenas uma dessas possibilidades. Qual é? A cara, não é isso? Ó, a pergunta é a chance de ser cara. Então, eu digo que o número dos elementos que me interessa, que no caso é a cara, é apenas uma dessas possibilidades, porque só aparece a cara uma vez aqui no espaço amostral, tá bom? Então, aí a gente diz que o número de elementos que me interessa lá do espaço amostral é apenas um. Sendo assim, a gente finaliza fazendo agora o cálculo. Então, a probabilidade, olha só, a probabilidade de sair cara nesse experimento vai ser o que? Olha, observe que na fórmula aqui em cima, ele está me dizendo que é o número de elementos que me interessa, que no caso é um, só pode sair uma cara, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que no caso aqui é 2, certo? Olha aí. Ou seja, se a gente jogar uma moeda para cima, só vai ter uma chance entre duas opções de sair uma cara. O formato fracionário já é a resposta da nossa probabilidade, mas muitas vezes a probabilidade também é expressa em número decimal ou porcentagem, tá bom? Nesse caso aqui, 1 dividido para 2 vai dar 0,5. Então, qualquer coisa é só você dividir aí com a sua calculadora ou na caneta mesmo, você vai encontrar 0,5. E 0,5 é meio, que significa 50%, tá ok? Então, essa é a ideia. Respondendo aqui a nossa pergunta, então, qual a probabilidade? Ó, a pergunta era: qual a probabilidade de o resultado ser o quê? Cara. Bom, então a probabilidade de ser cara é de 50%. Próxima pergunta que nós tínhamos aí era: qual é o espaço amostral desse experimento? Ó, pergunta era: qual é o espaço amostral? E o espaço amostral está aqui, ó. É um conjunto formado pelas possibilidades do experimento, é de sair cara ou coroa. Esse espaço amostral gerou esse número aqui, ó, número de elementos do espaço amostral, que é 2, certo? Então, viram aí? Na sua forma mais tranquila, mais bacana e mais básica, probabilidade é isso, é você relacionar uma determinada possibilidade de acontecer algum evento, tá bom? Com quando você se interessa por alguns dos eventos especiais dentro desse conjuntão de possibilidades, tá bom? Basicamente seria isso, em palavras simples. Vamos tentar ir aumentando o nível até chegar nas partes um pouquinho mais
elaboradas, tá bom? Mas, no entanto, sem fugir da ideia de como se usar isso dentro de um curso de pedagogia, tá bom? Então, a princípio, para quem vai ser professor do curso de pedagogia, que nós temos nos anos iniciais a ideia de probabilidade já bem cedo, né? Desde o quarto ano, quinto aninho, terceiro aninho, já tem essas ideias e o professor precisa estar um passo a mais, ou seja, precisa saber um pouquinho a mais do que o que se espera no currículo dos anos iniciais, tá bom? Vamos à próxima ideia. Olha esse próximo tópico aqui, olha. Em uma turma tem 20 alunos, sendo 12 mulheres e 8 homens. Ao sortear um aluno para ser o representante de classe, qual é a probabilidade de que o aluno sorteado seja um homem? Certo? Bom, observe que aqui nós temos pessoas sendo relacionadas. O que interessa para vocês compreenderem bem isso daqui? Significa o seguinte: alguém tá dizendo que tem uma turma de 20 alunos, certo? Essa turma de 20 alunos tem 12 delas, 12 dessas pessoas são mulheres e 8 dessas pessoas são homens. E um só vai ser sorteado ao sortear um aluno. Vê, quando fala aqui um aluno, quer dizer que não tem combinações, tá bom? E é muito importante vocês entenderem essa ideia de quando um evento é de um único elemento ou quando o evento é de elementos combinados, tá bom? Nesse caso aqui, é um único aluno que vai ser sorteado. Então, vamos pensar o seguinte: como é que seria o nosso espaço amostral aqui? Vamos tentar construir o conjunto do espaço que é o nosso espaço amostral. Como tem 20 pessoas nessa turma, a gente teria uma condição de fazer o seguinte: vamos representar H por homens e M por mulheres, certo? Então, se tivéssemos que representar isso daqui de modo assim bem descritivo, poderíamos dizer assim: H1 seria o primeiro homem, H2 o segundo, H3 o terceiro, H4 o quarto e assim por diante, ok? Então, deixa eu fazer aqui H7 e H8. Olha só. Então, ao ser sorteado, qualquer um dos homens poderia ser sorteado, certo? Então, vamos agora para as mulheres. Seria M1, M2, M3, M4, M5. Lembrando que M significa mulher, tá bom? E o índice 1, 2, 3, 4 e assim por diante está representando a ordem que essas mulheres estão aqui dentro do nosso conjunto, tá bom? Vou colocar aqui, dar uma reticência aqui, colocar até M12, ou seja, dentro do nosso conjunto chamado de espaço amostral, nós teremos aqui todos esses 20 alunos. Só que agora eu separei aqui entre homens e mulheres com um símbolo diferente, ok? Só para a gente poder visualizar que nem sempre a gente precisa descrever o espaço amostral para saber o total de elementos que tem esse espaço amostral, tá bom? Então, nesse caso aqui, quem que interessa para nós muito é saber o número de elementos que esse espaço amostral tem. Não interessa muito para nós saber a descrição do espaço amostral como eu fiz aqui, tá bom? Mas saber quantos elementos tem. Nesse caso, o nosso espaço amostral tem 20 elementos, ok? Que é a quantidade de estudantes que tem nessa turma. Bom? Bem, então agora vamos detalhar aqui a pergunta. Vai ser sorteado um aluno para ser o representante de classe e a pergunta é: qual a probabilidade de que o aluno sorteado seja homem, tá bom? Seja um homem. A mesma ideia se usa para responder se a pergunta fosse mulher, tá ok? Então tá, já que a ideia que interessa é que o aluno sorteado seja homem, podemos dizer o seguinte, que o número de elementos que nos interessa
olha só, seria quantos? O total de homens que tem aí dentro dessa turma. No caso, 8. Vice? Por quê? Porque se sair qualquer um dos homens ali sorteados, a gente consegue o que quer, tá bom? Porque a pergunta é qual é a probabilidade de o aluno sorteado ser homem. Então, o número de eventos que me interessa nesse caso aqui dessa pergunta é que seja homem, tá bom? Sendo assim, então, vamos relacionar, ou seja, criar uma razão entre o total de homens e o total de possibilidades do nosso espaço amostral. Ou seja, isso daqui seria pegar o 8 e dividir para 12. Perdão, para 12 não, para 20. Né? Pegar o 8 e dividir para 20. Na verdade, isso aqui é uma comparação, tá bom? Isso aqui é o número de elementos que me interessa, né? Dividido pelo número de elementos possíveis, que é a ideia do espaço amostral, certo? Comparando esse 8 com 20, observe que eu coloquei o 8 e o 20 ali primeiro, mas poderia colocar o 8 e o 20 aqui na frente, como é a ideia da forma básica. A gente pode pensar o seguinte: 8 em 20, se eu simplificar isso aqui por 2, vai ser a mesma coisa que 4 em 10. Observe que essa simplificação aqui, a gente usou aqui para dividir. Ó. Dividimos aqui por 2, o 8 por 2 e o 20 por 2, que deu 4 décimos. Por outro lado, se multiplicarmos isso aqui por 10, vamos ter aqui quanto agora? 100 no denominador e 40 no numerador. Ou seja, por que eu fiz isso? Mostrar para vocês que é tranquila a ideia de, quando os números são fáceis de trabalhar, como um 10 aqui ou número par, transformar logo ele numa fração que representa a porcentagem. Porque essa expressão aqui, 40 sobre 100, é a mesma coisa que 40%, certo? Ou seja, nós temos 40% de chance de um aluno sorteado ser homem. Tá bom? Uma outra maneira de se fazer isso, quando chegou aqui no 8 sobre 20, seria dividir o 8 para 20, certo? Quando você dividir aqui o 8 para 20, vai perceber que o 8 não dá para dividir por 20, você coloca um zerinho ali e aqui coloca um zero e uma vírgula. Ficou 80 dividido para 20, que vai dar exatamente 4, né? E não sobra nada. Ou seja, daria aqui 0,4 e 0,4 é 40%. Tá bom? Então, nesse caso, a resposta do nosso probleminha é 40%. Joia? Em forma de porcentagem é assim. Em forma de fração, poderia ser isso aqui, olha, 8 vinteavos, que simplificado pode ser 4 décimos. E ainda teremos mais uma possibilidade. Se simplificarmos esse 4 décimos, poderíamos encontrar ainda 2 em 5, certo? Ou seja, olha só, três maneiras diferentes aqui que teríamos de representar a resposta. Você, na verdade, não, 4, né? Porque o 0,4 também representa a probabilidade. Joia? Então, aqui está um probleminha respondido. Esse probleminha ficou um pouco maiorzinho, mas vocês percebam que a ideia é boa, a ideia é interessante, simples. Fica claro aqui que a probabilidade de um evento qualquer é uma razão, ou seja, uma comparação entre o total de eventos que interessa para a gente, que é possível de acontecer dentro de um grupo maior de possibilidades, tá bom? Quando a gente sabe a quantidade numérica desses dois números, tá ok? Bom, vamos agora para um próximo exemplo. Agora, pegando um dado como modelo. Ao lançar um dado comum, no caso, o que é um dado comum? É o que de 6 faces, tá bom? Que é numerada de 1 a 6. A gente fala em dado comum porque já tem vários outros tipos de dados aí, com 12 faces, com 20 faces, mas o comum é o dado de 6 faces. E a pergunta é, qual é a probabilidade de sair o número ímpar?
Veja só, se o dado tem 6 faces, cada face numerada de 1 a 6, tá bom? Só para relembrar aqui, para quem não está lembrado muito bem da ideia de um dado, então um dado é aquele objetozinho bem legal que a maioria de nós já brincou com ele várias vezes, né? Seria mais ou menos isso, onde cada um dos lados aqui tem um número, tá bom? Como ele tem 6 faces, cada uma das faces tem um número. Então, nesse caso, podemos pensar o seguinte: qual é o espaço amostral? Lembrando, olha o nome, tá bom? Espaço amostral. O que é esse espaço amostral? É aquele conjunto, tá bom? Que tem todas as possibilidades do evento. Nesse caso aqui, o meu espaço amostral, ele tem quais as possibilidades? Possibilidade de sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Só tem essas possibilidades. Joia? Então, sendo assim, podemos dizer que o número de elementos do meu espaço amostral são 6, tá bom? Mas esse 6 aqui não é esse 6 que está aqui no final, não, tá bom? É a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Bom, então aqui nós temos o nosso número de elementos do espaço amostral. Bacana? Próxima pergunta. Próxima pergunta não, próxima observação. Qual é a probabilidade de sair o número ímpar? Viu? Essa é o que nos interessa, sair o número ímpar. Então, aqui dentro do nosso espaço amostral, vamos olhar agora para isso. Ó. Quais elementos são ímpares? Aí ali a gente vai encontrar o 1, vai encontrar o 3 e vai encontrar quem? O 5. Isso quer dizer que dos 6 possíveis resultados que nós temos do lançamento do dado, a gente tem aqui um total de elementos que nos interessa, né? Igual a 3 deles. Dos 6, 3 nos interessa, tá certo? Sendo assim, a probabilidade vai ficar como? Olha só, probabilidade de sair um número ímpar, olha só, vai ser uma comparação entre quem? Entre três possibilidades, são essas aqui, ó, essas três, são três possibilidades entre seis, ou seja, entre essas seis possíveis aqui, certo? Olha como é legal a ideia, tá bom? Então seria 3 entre 6. Como 3 é a metade de 6, nós diremos que se for dividir 3 para 6, isso aqui vai dar 0,5, tá bom? É a metade. Por outro lado, é a mesma coisa que meio, que por outro lado é a mesma coisa que 50%, certo? Olha aí. Então, se nós lançarmos um dado comum e queremos saber a probabilidade de sair um número ímpar na face voltada para cima, então essa probabilidade pode ser representada por meio, que é essa fraçãozinha aqui, ó, 1 sobre 2, ou pode ser representado por 50%, tá bom? Ou por 0,5 também, isso aqui também está a resposta. Ou 3 sobre 6, tá vendo? Todos esses formatos de número aqui são equivalentes, tá joia? E o processo é esse, um processo simples, um processo fácil. Tranquilo assim para vocês? Eu espero que esteja dando para vocês compreenderem bem o que eu estou querendo dizer. Vamos avançar, porque a ideia é fazer 8 situações diferentes e isso vai perpassar toda a ideia de trabalhar a probabilidade em um curso de pedagogia, tá bom? Vejamos agora aqui, ó. O próximo evento diz assim, próximo experimento, né? Vamos falar assim. Uma urna. O que quer dizer uma urna? Nesse caso aqui, essa urna aparece demais nos livros, nas literaturas. É a mesma coisa que uma caixa, tá bom? Então, você pode falar uma urna, pode falar uma caixa, dá na mesma. Poderia ser assim: uma caixa contém 15 bolas, numeradas de 1 a 15.
é o mesmo que dizer uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 a 15, tá bom? Ao retirar uma bola ao acaso, olha só quantas bolas está retirando? Uma bola só. Toda vez que se vai trabalhar com a ideia de uma, não está combinando nada, então o espaço amostral é todo que já foi formado, tá bom? Aí ele quer saber qual é a probabilidade de ser um número par ou um número múltiplo de 5. Aqui nós temos uma ideia importante, tratado com esse conectivo ou, tá bom? Esse conectivo ou, ele dá a ideia de união, tá bom? Então, o ou, toda vez que você ver ele num problema de probabilidade, ele vai trabalhar com a ideia de união dos eventos que estão sendo trabalhados, certo? O que é essa união aí? Então, quais são os eventos? Ser um número par e ser um múltiplo de 5, tá vendo? Então, nesse caso aqui, nós temos o evento, vou chamar ele de evento A, e aqui vamos chamar de evento B. No mesmo experimento, nós temos dois eventos acontecendo. Então, é de uma caixa que tem 15 bolas numeradas de 1 a 15. Vamos retirar uma bola e queremos saber a probabilidade de lá sair um número par ou um múltiplo de 5, certo? Então, podemos pensar o seguinte: o nosso espaço amostral, já está claro, é de 1 a 15, certo? Então, tem 15 elementos lá dentro. Então, eu vou dizer o seguinte, que vou até escrever o espaço amostral aqui, só para facilitar a compreensão de vocês. 1, 2, 3. Vou escrever aqui até o 15, tá bom? 13, 14 e 15. Pronto. Lá dentro só tem essas bolas com esses números, tá bom? O evento A, eu vou fazer o seguinte: quais são os elementos que interessam ao evento A? Quais são os elementos que interessam ao evento B? Beleza? Vamos escrever de cores diferentes aqui. O evento A, vamos escrever de vermelho, tá bom? O que é o evento A? Ser um número par. Então, para atender ao evento A, eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, certo? Esses são os eventos que nos interessam ao evento A. São os elementos que interessam ao evento A, que é ser um número par, certo? Agora vamos pensar nos múltiplos de 5. Dentro dessas possibilidades nossas aqui, eu vou escrever os múltiplos de 5 agora aqui de cor azul, para diferenciar. Quem são os múltiplos de 5? O próprio 5, né? Depois quem? O 10 e o 15. Vendo? Então, os múltiplos de 5, nesse caso aqui, são o 5, o 10 e o próprio 15. Observem bem que, nesse caso, nenhum número que atende ao evento A, que é ser par, ou melhor, nós temos um número, né, que atende aqui. Nesse caso, eu vou destacar ele aqui, olha. Observe que o 10, ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, vamos pensar o seguinte: desses dois conjuntos, a gente vai retirar o número de elementos que nos interessa, certo? Quais são esses aqui? É o número de eventos que o conjunto A ou o conjunto B, certo? Esse ou a mesma coisa de união, então a gente vai unir esses dois. Quantos números eu tenho aqui diferentes dentro desses dois conjuntos? Se você contar, vai ter, ó, vamos lá. Deixa eu pintar eles aqui agora de outra corzinha. Vou pintar ele de rosinha. Só para fazer. Não, rosa está muito parecido com o vermelho, né? Então vou pintar ele aqui de amarelo. Pronto.
Então, olha só, contando primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No conjunto A tem 7 possibilidades. Juntando com o conjunto B, 8, 9, 10. Eu contei o 10 duas vezes e deu 10 elementos. Só que eu não posso contar o 10 duas vezes, eu tenho que contar só uma vez. Então vai ficar aqui apenas 9, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não vou contar o 10 duas vezes. Portanto, o número de elementos do conjunto A ou o conjunto B são de 9 elementos, certo? Então, essa é a ideia aqui. Esse ou para nós vai indicar o quê? Que eu vou analisar os dois elementos e vou fazer a união deles. Se nos dois conjuntos eu tiver o mesmo elemento, eu só conto ele uma vez, tá bom? Portanto, eu tenho aqui eu tenho 9 possibilidades entre 15 de sair um número par ou um múltiplo de 5. E a nossa probabilidade, então, fica assim. Probabilidade de sair o evento A ou o evento B é de 9 entre 15. Viu? Então, aí está concluída a ideia. A transformação para a porcentagem é só dividir o 9 para 15, tá bom? Eu não vou fazer mais essa divisão, porque eu imagino que vocês deem conta de fazer essa divisão. Mas é essa a ideia, tá bom? 9 entre 15. Viu? Como nesse caso aqui, esse ou aqui, me deu uma informação importante. Eu tinha que pensar nas possibilidades de ser par ou nas possibilidades de ser múltiplo de 5. Tá bom? Esse ou é muito importante. Algumas vezes vai aparecer o e ao invés do ou. Então, esse e você tem que pensar de outra forma, tá bom? Então, o ou é isso, você vai juntar. Tranquilo? Espero que dê para vocês captarem essa ideia. Vamos ao próximo, então? O próximo tipo de atividade, olha só, temos aqui a seguinte ideia. Em uma pesquisa sobre o uso de recursos digitais, a chance de um professor utilizar vídeos educativos é de 80%. Qual é a probabilidade de um professor escolhido ao acaso não utilizar vídeos educativos? Esse tipo de situação a gente chama de eventos complementares. O que é um evento complementar? Eu vou colocar aqui assim, ó, eventos complementares. Eventos complementares. Essa ideia diz mais ou menos o seguinte, que se eu tenho um determinado evento A e um outro evento B, e, e ao acontecer um desses eventos, não acontece o outro, ou seja, eles são mutuamente exclusivos, nos dá a seguinte ideia, de que a probabilidade de acontecer o evento A junto com a probabilidade de acontecer o evento B, isso tem que ser sempre igual ao total, que no caso seria 100%. Esse 100% ele pode ser representado também por 1, viu? Se eu quiser trabalhar com a ideia de números decimais, eu, ao invés de colocar o 100%, poderia colocar 1 também. Ou seja, poderia ficar 1 aqui no lugar desses 100%, que daria certinho. Mas nesse caso aqui, o 100% vai ser bom para a gente representar agora o que eu estou querendo dizer para vocês. Porque esse 80%, esse número aqui, ó, já está em porcentagem, então eu representei aqui também com porcentagem. Tá joia? Então vamos fazer o seguinte. Nessa pesquisa só tem nesse caso dois tipos de professor. É o que usa recursos digitais ou não usa recursos digitais. Nesse caso, o recurso é vídeo educativo. E diz que a chance de um professor qualquer pesquisado utilizar vídeo educativo é de 80%. Então, qual é a probabilidade de um professor escolhido não utilizar vídeo educativo? Então, seria mais ou menos de dizer o seguinte: a probabilidade de acontecer o evento A é de 80%,
a probabilidade de acontecer outro evento qualquer seria de quanto? Para que o total dos dois, seja de 100%. Perceba que aqui um professor só tem duas possibilidades. Ou ele usa vídeo educativo ou ele não usa. Tá vendo? Se alguém já falou que ele tem 80% de chance de usar, esse 80% é o sim. Ele usa vídeo educativo. Então, o não sobrou quantos por cento aqui? No caso, 20%, certo? Então, a ideia seria isso. 80 mais quanto que vai dar 100? No caso, 20, ok? Logo, isso aqui nos ajuda a entender o que significa eventos complementares. Tá? Então, eventos complementares são aqueles eventos independentes, ou seja, se um acontecer, o outro não acontece. Nesse caso aqui, se o professor utilizar vídeo, ele não vai utilizar o vídeo, certo? Ou seja, não dá para ele utilizar e ao mesmo tempo não utilizar. São independentes os eventos, certo? Então, temos respondido aqui o nosso exemplo de número 5, tá bom? Vamos ao próximo. Esse próximo exemplo é bem interessante, porque agora vai começar a trabalhar a ideia de agrupamentos em probabilidade. Todos os 5 primeiros exemplos que eu fiz, a gente não usou agrupamento, a gente tinha um espaço amostral determinado, e daquele espaço amostral a gente queria saber a chance de um daqueles elementos ali acontecerem, tá bom? Nada de agrupamentos. Mas agora vamos pensar em agrupamentos. Olha o que diz aqui, olha, uma caixa tem 5 canetas azuis e 3 vermelhas. 2 canetas são retiradas, sem reposição. Qual é a probabilidade de que ambas as canetas retiradas sejam azuis? Olha, então aqui nós temos que pensar agora da seguinte forma. Originalmente, eu tenho 5 canetas azuis e 3 vermelhas. Alguns podem pensar que o espaço amostral aqui vai ter um número de 8 elementos, tá? Porque seria o 5 mais 3. Mas veja, isso não é verdade. Por que que isso aqui não é verdade? Porque eu não estou querendo retirar apenas uma caneta. Nós queremos retirar 2 canetas. Se eu mudei agora para 2, eu não tenho que pensar mais o meu espaço amostral como sendo de unitários. Eu tenho que pensar em duplas, tá bom? 2 canetas. E aí, o que eu preciso que vocês entendam agora é isso, é de quantas duplas possíveis a gente conseguiria fazer com essas canetas que foram mencionadas. Aí o nosso espaço amostral vai ser nesse sentido, tá bom? Para isso, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui uma cor azul. Para essas 5 canetas azuis, a gente vai fazer o seguinte, vou chamar elas assim, ó, A1, A2, A3, A4 e A5, ok? Para representar essas canetas azuis. E as canetas vermelhas, vamos chamar elas assim, de V1, V2 e V3, certo? Porque o nosso espaço amostral agora ele vai ser compreendido como por duplas, certo? Então, por exemplo, a primeira dupla poderia ser a caneta azul 1 com vermelho 1, por exemplo. Vermelho 1. A próxima dupla poderia ser a azul 1 com a vermelho 2. Outra dupla poderia ser a azul 1 com a vermelho 3. Só para dar uma ideia para vocês aqui. Beleza? Pronto. Dá para vocês perceberem que combinando aqui a azul 1 com todas as vermelhas, a gente vai ter aqui 3 possibilidades. Como eu tenho 5 elementos
de canetas azuis, cada uma delas vai combinar com aquelas próximas 3 vermelhas, certo? Então, dá para vocês entenderem aí, deixa eu ver se vocês captam a ideia. Por exemplo, aqui, olha, um outro elemento desse nosso espaço amostral seria combinar a segunda caneta azul aqui, ó, essa azul 2. Então, seria assim, A2 com a vermelho 1, depois eu teria a A2 com a V1, V2, e teria a A2 com a V3. Ou seja, combinando a segunda caneta azul, poderíamos ter aí mais 3 possibilidades, certo? E assim vocês vão me dizendo que perceberam, ou se perceberam, que esse espaço amostral aqui vai ter um total de 15 elementos. Porque cada uma das canetas azuis, combinadas com as canetas vermelhas, vão dar 15 duplas diferentes, certo? Observe aqui que tem uma coisa interessante. Eles não estão dizendo que essas canetas são iguais, tá bom? Eles têm canetas azuis, mas não quer dizer que são iguais. Então, isso nos ajuda bastante a entender o processo. 3 canetas vermelhas também, mas não quer dizer que são canetas iguais. Bom? Bem, agora vamos pensar o seguinte. Que tipo de outras combinações a gente poderia ter também? Vamos pensar agora aqui. 2 canetas são retiradas sem reposição. Ó, o que significa ser retiradas sem reposição? Acho que eu esqueci de colocar aqui uma coisinha extra. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Retirar esse 15, porque vai aumentar o nosso espaço amostral bem aqui um pouquinho. Ó. Deixa eu concluir aqui a ideia. Outras possibilidades aqui poderia ser, a primeira retirada poderia ser uma azul, que eu vou botar aqui como azul 1, a outra retirada poderia ser o azul 2, já que ela não repôs a primeira caneta, então a primeira caneta não tem condições de sair novamente. Então eu poderia fazer isso aí. A azul 1 poderia também combinar com a azul 3. A azul 1 poderia combinar com a azul 4. E ainda a azul 1 poderia combinar com a azul 5. Tá vendo? Então eu consegui fazer aqui 4 combinações diferentes da primeira azul com as outras. Se eu observar aqui, eu consigo fazer agora o quê? A azul 2 não combina mais com a azul 1, porque já está aqui ela. Então, a azul 2 combina com a azul 3. A azul 2 pode sair com a azul 4. E a azul 2 pode sair aqui também com a azul 5. Certo? E assim por diante. Agora, a azul 3 pode combinar com a azul 4, porque ela já combinou com as duas primeiras. E a azul 3 pode combinar com a azul 5. E, finalmente, a azul 4 pode combinar com a azul 5. Certo? Então, já temos aí mais algumas quantidades. Deixa só eu destacar aqui esse primeiro conjunto aqui. Ó. Esse primeiro conjunto que é de destacar uma com uma apenas, de cores diferentes, deu 15. Tá? Isso aqui nos dava 15. Deixa eu fazer uma legendinha aqui. Esse de amarelinho aqui nos dá 15 possibilidades. Agora, combinando apenas as azuis, eu vou destacar ela aqui de que cor agora, vou colocar aqui um rosinha. Esse, apenas tendo azuis combinando com azuis, nos deu quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer a legendinha aqui. Esse aqui
são 10. E agora vamos combinar só as vermelhas, ok? Como é que ficaria as vermelhas? Olha, vermelho 1 com vermelho 2, vermelho 1 com a vermelho 3 e a vermelho 2 com a vermelho 3, certo? E assim a gente mantém, a gente consegue fazer todos os possíveis, ou todas as possíveis duplas de duas canetas, de duas cores, certo? Então vamos destacar ela aqui de que corzinha, vamos colocar aqui um verdinho claro. Olha só, esse grupo aqui, ó, de vermelhos nas duas canetas, eles são num total aqui de 3. 3. Enfim, o nosso espaço amostral vai ter aqui quantos elementos? 15 mais 10, 25, mais 3, 28. 28 elementos, certo? Então, aqui está o nosso espaço amostral com essas possibilidades. E agora, quantos desses aqui têm a seguinte ideia? Qual a probabilidade de que ambas as canetas retiradas sejam da cor azul? Certo? Então, as canetas de cor azul, vou colocar aqui o número de elementos de sair azul e azul, na primeira e na segunda vez, vai ser esse que nós destacamos aqui de rosa, tá vendo? Que são, no caso aqui, 10, tá bom? Então, eu tenho 10 possibilidades de ter aí um espaço, aliás, uma saída de canetas azuis na primeira e na segunda retirada, tá bom? Uma outra maneira de vocês encontrarem só o número de canetas aqui, da cor azul, poderia ser feito assim. Suponha que você queira pensar assim, a primeira retirada aqui, vou colocar assim, ó, retirada 1. E aqui a segunda seria a retirada 2. Como que nos interessa são as azuis, sair duas azuis, pode perguntar para você o seguinte: para retirar a primeira caneta azul, qual é a chance dela ser azul? Quantas opções eu tinha lá de ser caneta azul? Tinham 5 canetas, certo? Aí ela retirou uma, beleza? Depois, para ser retirar a segunda caneta, quantos tinha? Tinha 4, ok? Então tinha 4 possibilidades. E isso aqui nos daria aqui um total de quê? De 20. Olha, 20 possibilidades. Só que dentro dessas 20 possibilidades aqui, eu tenho quem aqui, por exemplo? Eu tenho assim, olha, poderia ser a caneta A1 na primeira retirada e a caneta A2 na segunda, ou poderia ser a caneta A2 na primeira e a A1 na segunda. Esse tipo de combinação aqui, olha, tá vendo? Eles são a mesma coisa, tá? A2 com A1 e A1 com A2 é a mesma coisa. Nesse caso aqui são apenas grupos, não interessa para a gente a ordem, tá bom? Se fosse um problema que a ordem interessava, aí seria 20 possibilidades. Mas não, então dessas 20 aqui eu tenho que dividir por 2, porque está repetido aqui, ó, A1 com A2 é a mesma coisa que A2 com A1. Por isso que fica aqui que ficou ali 10 possibilidades, tá ok? Por isso que ficou 10 possibilidades. Então vamos visualizar aqui. Deixa eu apagar esse rascunho. Finalizando, então nós temos o quê? A probabilidade de sair azul na primeira e azul na segunda retirada seria o quê? 10 entre 28, certo? E aí, para transformar isso aqui em porcentagem, você vai dividir o 10 para 28, vai achar que 0, alguma coisa
E aí depois você transforma isso aqui em porcentagem andando com a vírgula 2 casinhas para a direita. Tá bom? Então seria mais ou menos assim, ó. Dividir 10 para 28. Não dá para dividir 10, coloca um zero, ficou 100, e coloca um zero e uma vírgula aqui. Quantas vezes o 28 cabe dentro do 100? Vai caber 3 vezes. 3 vezes 28 dá 60, 84, sobra 16, né? Aí coloca mais um zero aqui, vai ver quantas vezes o 28 cabe dentro do 160. Cabe dar 5 vezes, mas aproximadamente 5 vezes aqui. 5 vezes 28 daria 150, né? Ou seja, daria aproximadamente 0,35, que isso aqui seria aproximadamente 35%, ok? Aproximadamente 35%. Joinha? Então, aí está o nosso exemplo de combinações. Agora, essa ideia de combinações, vale a pena vocês darem uma pesquisada, assistir mais alguns videozinhos por aí, dar uma treinada, porque o espaço amostral, ele muda um pouco, porque você vai pensar no espaço amostral de acordo com o que está sendo pedido na pergunta, tá bom? Se é de duplas, você vai construir o seu espaço amostral com duplas. Se fosse retirar 3 canetas, você faria o seu espaço amostral com 3 elementos também, tá bom? Vamos avançando. Vamos ver o que tem aqui no nosso próximo. Olha só, esse aqui no caso é um desses tipos de combinações interessantes. Qual é a probabilidade de, ao lançar 3 moedas honestas simultaneamente, obter exatamente 2 caras? Olha, aqui está, lançar 3 moedas honestas. Olha, então pense bem. Se você vai lançar 3 moedas, vou botar aqui a primeira moeda, a segunda moeda, a terceira moeda, tá vendo? Então, cada uma dessas moedas tem 2 oportunidades, tem 2 opções de sair. Ou ela vai ser cara ou coroa. Essa aqui também vai ter 2 opções e essa aqui também vai ter 2 opções de faces voltadas para cima, tá bom? Então, nesse caso, o nosso espaço amostral vai ser de trios, tá bom? E eles vão ser em quantidades iguais a quanto? Vão ser quantidades de 8. Por quê? Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar as possibilidades, tá bom? Você vai já entender isso quando eu for colocar aqui. Por exemplo, vamos verificar isso aqui se é verdade. A primeira possibilidade. O primeiro saiu o cara. Vamos colocar assim. O C para nós vai representar cara e o K vai representar aqui para nós coroa, ok? Na primeira moeda pode ter sido cara. Na segunda moeda pode ser cara. Na terceira moeda também pode ser cara. É uma possibilidade, né? Então já é aí uma opção de resultado. Uma segunda opção de resultados poderia ser quem? Cara na primeira, cara na segunda e coroa na terceira moeda. Terceiro resultado possível poderia ser cara na primeira, coroa na segunda e cara na terceira. Um quarto resultado possível poderia ser cara, coroa na primeira, cara na segunda e cara na terceira. Olha só. Essas são 4 possibilidades. Vamos ver a quinta possibilidade. Poderia ser coroa na primeira, coroa na segunda e coroa na terceira. Uma sexta possibilidade vai ser coroa na primeira, coroa na segunda e cara na terceira moeda. Uma sétima possibilidade, coroa na primeira, cara na segunda e coroa na terceira. Finalmente, a oitava possibilidade, cara na primeira, perdão, vamos corrigir isso aqui. Seria cara na primeira, coroa na segunda e coroa na terceira moeda.
Pronto. Se você for observar e tentar encontrar mais trios de possibilidades aqui, você não vai conseguir, tá bom? Porque aqui a gente já esgotou todas as 8 possibilidades de resultados. E exatamente funciona. Se você tem eventos independentes, o que significa eventos independentes? O resultado da primeira moeda não interfere no resultado da segunda e nem no resultado da terceira, porque elas estão independentes. Elas são aleatórias e livres uma das outras, tá bom? A gente chama isso de eventos independentes. Quando um evento é independente de outro, a gente, para encontrar o total de possibilidades do espaço amostral, a gente multiplica as opções em cada evento isolado, tá bom? Como a gente tinha aqui, nesse caso, vou colocar aqui duas opções para a primeira moeda, duas opções para a segunda e duas opções para a terceira, basta multiplicar esse total de opções que vocês vão ter o total de elementos do espaço amostral. Tá bom? Por isso eu disse já aqui que o espaço amostral tinha 8 elementos. Agora vamos responder, vamos ver aquele que ele pede. Ó. Qual a chance de obter exatamente duas caras? Bom, vamos identificar ali onde é que eu tenho duas caras. Caras é representado pela letra C, tá vendo? Letra C é a cara. Onde é que eu tenho exatamente? Veja que a pergunta aqui é exatamente, não é mais ou menos, não é pelo menos, tá bom? É exatamente duas caras. Então eu tenho aqui no segundo evento, ó, na segunda possibilidade tem duas caras. Nesse terceiro também tenho duas caras, tá vendo? Onde eu tenho mais duas caras? Só são nesses dois que tem duas caras, exatamente. Portanto, das 8 possibilidades, tá bom? Então, eu vou colocar assim, a probabilidade de sair cara e cara, tá bom? Seria o quê? 2 entre 8. Simplificando isso aí, é a mesma coisa que 1 entre 4. Transformando em porcentagem, 25%. Tá? Então, olha o tanto que é interessante aqui a ideia. Nós estamos analisando toda a situação, lançamos 3 moedas e, nesse caso, queremos saber a chance de dessas 3 moedas aí aparecer exatamente duas caras viradas para cima. E chegamos à conclusão que tem 25% de chance de sair duas caras viradas para cima. Tá bom? Porque ao analisar o espaço amostral, as possibilidades, concluímos que tem 8 possibilidades de resultados. Desses 8 resultados possíveis, 2 deles têm exatamente duas caras. Tá bom? Bonito isso, né? Espero que vocês estejam gostando. Vamos então agora analisar o último exemplo, tá bom? O último exercício. Qual é a probabilidade de que, ao lançar 2 dados comuns e somar os resultados, a soma seja igual a 7? Olha, aqui a ideia é interessante. Vamos lançar 2 dados. Mais uma vez, pense o seguinte. Quando você lança os 2 dados, eles não estão conectados um ao outro, então eles são independentes. O resultado que sair no primeiro dado não depende do resultado que sai no segundo e assim vice-versa. São independentes. Então eu pergunto para você o seguinte, vamos tentar fazer aqui a ideia do desenho do dado, os 2 dados, olha só. Desenhar aqui de modo bruto mesmo, só para poder dar uma ideia. Quantas possibilidades nós temos aqui de resultados no primeiro dado? 6. Quantas possibilidades de resultados nós temos no segundo dado? 6. Ok? E aí eu pergunto, quantos possíveis resultados nós teremos ao lançar esses 2 dados? É só vocês fazerem 6 vezes 6, que vai dar um total, então, aqui de 36 possíveis combinações das faces dos dados. Tá bom? Então, nesse caso aqui,
a gente pode garantir que o número de elementos do seu espaço amostral é um total de 36. Tá bom? Observe que aqui eu não estou descrevendo o espaço amostral. Eu cheguei à conclusão de que eu consigo ter 36 elementos, que eu tenho exatamente 36 elementos no espaço amostral. Se você quiser descrever eles, você faria da seguinte forma: o meu espaço amostral seria aqui, por exemplo, o 1 no primeiro dado, o 1 no segundo dado, ou pode ser o 1 no primeiro dado e o 2 no segundo dado, o 1 no primeiro e o 3 no segundo, 1 no primeiro e o 4 no segundo, 1 no primeiro e o 5 no segundo, e o 1 no primeiro e o 6 no segundo. Veja, só imaginando a face aqui de cima sendo 1 no primeiro dado, a gente conseguiu fazer 6 combinações diferentes. Agora basta vocês fazerem o seguinte: levar isso daqui para todas as outras faces, por exemplo, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E vocês vão perceber que isso aqui vocês vão combinar. Ó, vou dar aqui uma ideia. Assim. O 2 do primeiro com 1 no segundo, 3 no primeiro com 1 no segundo, 4 no primeiro com... Ops. Vamos voltar aqui. Com o 1 no segundo, o 5 no primeiro dado e o 1 no segundo, e o 6 no primeiro dado e o 1 no segundo. Né? Isso vai aumentando aqui, olha. Ou pode ser o 2 no primeiro e o 2 no segundo, 2 no primeiro e o 3 no segundo, 2 no primeiro e o 4 no segundo, e assim por diante. Percebam aí que aquilo que eu disse que era 36 vai começando a ganhar forma, tá bom? Aqui o próximo seria o quê? 3 no primeiro, com 2 no segundo. 3 no primeiro, 3 no segundo. 3 no primeiro e o 4 no segundo. E assim a gente vai percebendo que dá para combinar cada número do primeiro dado, vai combinar com cada número do segundo. Certo? Então eu vou completar ele aqui agora, sem falar, para vocês perceberem. Pronto. Finalizamos aqui o nosso espaço amostral. Tá bom? Se você for contar aqui, você vai ver que tem 6 linhas e 6 colunas. Então dá mesmo 36. Tá bom? Então, olha que um dado só, o nosso espaço amostral é de 6 elementos. Lançando 2 dados, vai ser 6 vezes 6, que vai dar 36. Tá bom? E agora vamos encontrar aquilo que nos interessa. Ele quer saber se lançando esses 2 dados e somar os resultados das faces, a soma seja igual a 7. Então agora eu vou ter que encontrar no meio desses 36 aqueles que a soma dá 7. Vamos destacar todos eles, tá bom? Até para perceber que eu tenho aqui, por exemplo, o 1 e o 6, a soma é 7, beleza? Soma 7. O 2 e o 5, a soma também dá 7. O 3 e o 4, o 4 e o 3, o 5 e o 2 e o 6 e o 1. Tá vendo? Tem mais algum aí que a soma vai ser 7? Se você for procurar, você não vai encontrar mais nenhuma combinação aqui das faces do cubo que dá uma soma igual a 7.
tá bom? Então, a gente vai ter aí a condição de calcular agora. Ou seja, o número de elementos do nosso espaço amostral, que a soma é 7, vão ser quantos elementos? São 6, tá bom? 6 desses possíveis resultados dá uma soma 7. Joinha? Portanto, a probabilidade de ter uma soma 7 vai ser 6 entre 36. Se simplificarmos isso tudo por 6, eu vou encontrar aqui um sexto, tá bom? De resultado. Então, aí está respondido o nosso problema, tá bom? Então, a chance de sair dois números que a soma dá 7 no lançamento de dois dados é 1 entre 6, tá bom? Ou seja, é uma chance pequena. Joia? Bem, e aí está, meu povo. Essa é a ideia de probabilidade no nosso curso de pedagogia. Lógico que aqui eu aprofundei um pouco mais para vocês, porque vocês se tornarão professores, tá bom? Vocês não podem se contentar apenas com aquelas informações rasas, informações básicas que os meninos irão ter contato. Vocês têm que ter informações além daquelas básicas para que, se porventura haja necessidade de vocês responderem algum tipo de pergunta dos seus meninos, que sejam perguntas um pouco mais elaboradas, vocês tenham condições de responder, tá bom? Mas, no geral, se for falar assim, vamos resumir a ideia de probabilidade, se resume ela em dois números: achar o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos dos eventos que te interessam. E aí você faz a relação uma com a outra, que vai encontrar o valor da probabilidade, tá bom? Que Deus abençoe a todos, bom aprendizado. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário, até que vocês tenham entendido, tá bom? E, caso precisem, assistam vídeos também de outros professores por aí no YouTube ou em qualquer lugar, para vocês fortalecerem o aprendizado. Grande abraço e até a nossa avaliação.